E aí, pessoal, tudo certo? Olha só que tema importante a gente vai analisar hoje. Será que, para a lei, armazenar e depois distribuir um conteúdo ilegal são a mesma coisa, um crime só, ou são dois crimes diferentes? É uma questão bem complexa, envolvendo um assunto super sério e que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, botou um ponto final recentemente. Então vamos direto ao que interessa para entender essa decisão. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele pedido de sempre que ajuda demais a gente. Se você curte essas análises direto ao ponto, já deixa o seu like e segue o nosso canal. Essa força é o que nos move a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Então, vamos à pergunta central, a que não quer calar. Imagine a seguinte situação. Alguém armazena material de pornografia infantil e, num outro momento, distribui esse mesmo conteúdo. A grande dúvida aqui é: essa pessoa cometeu um crime só, como se uma coisa fosse a continuação da outra, ou a gente está falando de dois crimes bem separados, o que faria com que as penas fossem somadas? É exatamente esse nó que a gente vai desatar agora. Para a gente conseguir chegar na resposta, o primeiro passo, claro, é entender como a lei vê cada uma dessas ações. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele tem artigos bem específicos para cada uma delas. Vamos dar uma olhada? Aqui nesse quadro, a gente vê a diferença de forma bem clara, né? De um lado, o artigo 241b, que fala sobre o ato de armazenar. A pena ali é de 1 a 4 anos. Do outro lado, a gente tem o 241a, que é sobre distribuir, e a pena já é bem mais pesada, vai de 3 a 6 anos. Repara que tanto as ações quanto as penas são completamente diferentes. Agora, olhando mais de perto o crime de distribuição, o do 241A, a gente vê que a lei foi bem ampla. Ela usa um monte de verbos, né? Oferecer, trocar, disponibilizar. O ponto em comum entre todos eles é a ação de compartilhar, de fazer esse material nojento circular e chegar a outras pessoas. Já o artigo 241b, ele foca na posse. As ações aqui são adquirir, possuir ou simplesmente armazenar. Sabe o que isso quer dizer? Que o simples fato de ter esse material, não importa se é num HD, na nuvem ou até impresso, já configura o crime. A intenção da lei aqui é bem clara, é proibir a manutenção desse tipo de arquivo, ponto final. Ok, a teoria está clara. Mas como é que isso funciona na prática, no caso real? Vamos analisar agora a situação concreta que levou o STJ a se posicionar sobre esse tema. E essa decisão, olha, agora serve como um guia para todos os outros casos parecidos. O caso era de um indivíduo que usava um programa de compartilhamento de arquivos. A Polícia Federal descobriu que ele tinha uma atividade dupla. Ele não só compartilhava ativamente mais de 30 arquivos, como também mantinha outros 20 guardadinhos ali no seu computador. O resultado, o Ministério Público foi lá e acusou ele pelos dois crimes, pedindo que as penas fossem somadas. A defesa, claro, veio com uma estratégia. Usou uma tese jurídica bem conhecida chamada de princípio da consunção. A ideia era basicamente dizer o seguinte: olha, o crime de armazenar, que é menos grave, foi só uma etapa, um meio necessário para cometer o crime principal, o de distribuir. E por isso a pessoa só deveria responder pelo crime mais grave. Será que colou? Então, tínhamos a acusação de um lado, a defesa do outro e a batata quente na mão do STJ. Como eles resolveram esse impasse? A decisão que eles tomaram criou um precedente que, olha, muda o jogo para casos como este. A grande pergunta, então, é essa. E aí, o STJ concordou com a defesa? Ele considerou que armazenar era só uma etapa para distribuir? O que você acha que faz mais sentido aqui? Pensa um pouquinho. E a resposta é não. O STJ não concordou. A tese firmada foi assim categórica. Os crimes são autônomos, as condutas são diferentes e, por causa disso, é perfeitamente possível, sim, que a pessoa responda pelos dois crimes, em concurso material. O que significa que as penas se somam. A palavra-chave aqui que você tem que guardar é essa: autonomia. E olha, vamos fazer uma pausa rápida aqui. Uma decisão como essa do STJ tem um impacto gigantesco e precisa ser conhecida. Se essa análise está clareando as coisas para você, compartilhe esse conteúdo. Manda naquele grupo de estudos, para os amigos. Ajude essa informação a chegar em mais gente. E de quebra, você apoia o nosso canal a crescer ainda mais. Agora, o que é mais interessante é entender a lógica por trás da decisão do STJ. Eles foram muito diretos. Pensa só, uma pessoa pode simplesmente repassar um link sem precisar baixar o arquivo, certo? E o contrário também é verdade. Outra pessoa pode guardar o material para si e nunca, jamais, compartilhar com ninguém. Ora, se um pode existir sem o outro, então um não é um meio necessário para o outro. São crimes independentes. Simples assim. E para quem está na pegada dos concursos,
essa aqui é a parte de ouro. Saber a teoria é fundamental, mas ver como isso é cobrado na prova, isso faz toda a diferença. Vamos dar uma olhada em 2 questões reais sobre o tema. Primeira questão, de uma prova para promotor de justiça, hein? A afirmação é basicamente um resumo da tese do STJ. Diz que é possível o concurso material porque os crimes são autônomos. Com base em tudo que a gente viu até agora, isso está certo ou está errado? Gabarito certíssimo. A banca examinadora foi lá e fez um copia e cola da tese do STJ. Quem acompanhou a jurisprudência, quem viu uma análise como esta, acertaria essa questão com o pé nas costas. Agora vamos para uma questão um pouquinho mais elaborada com um caso prático. Caio armazenou milhares de arquivos e compartilhou centenas. A defesa dele alegou a tal da consunção. E aí, qual das alternativas seria a correta segundo o STJ? E a resposta correta, sem surpresas, é que as condutas são autônomas e, por isso, cabe o concurso material. As outras alternativas, com certeza, tentariam te induzir ao erro, mas a regra geral do STJ é muito clara. Os crimes são independentes. Mas calma lá, atenção aqui, porque o direito quase nunca é só preto no branco. O próprio STJ fez uma ressalva importante. Embora a autonomia seja a regra, a consunção, ou seja, a absorção de um crime pelo outro, não está 100% descartada. Ela até pode acontecer, mas só em casos muito específicos, quando a defesa conseguir provar que o armazenamento foi só um ato ali, instantâneo, feito única e exclusivamente para permitir o compartilhamento logo em seguida. Então, para a gente fechar e garantir que essa informação fique bem gravada na cabeça, a regra geral é: os crimes de armazenar e distribuir são autônomos. A consequência disso, concurso material, soma de penas. E a exceção? A absorção até é possível, mas só depois de uma análise muito detalhada do caso concreto. E é isso! Chegamos ao fim da nossa análise. Eu espero de verdade que essa decisão do STJ tenha ficado muito mais clara agora. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. E se você é daqueles que curte aprender no trânsito, na academia, não esquece de seguir o Direito Cast lá no Spotify. A gente tem essa e muitas outras análises em formato de áudio por lá, para você ouvir onde e quando quiser. E por último, mas super importante, o seu like, a sua curtida, realmente nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se você gostou, não custa nada, deixa o like. E para mais análises em vídeo como essa, é só nos encontrar no YouTube ou no TikTok. Procure por Direito Cast. A gente se vê na próxima.